Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, um bom dia. Bem-vindos à Sala do Banquete, nesse nosso espaço focados na EBD. E o nosso pãozinho diário hoje é que o dom da profecia ou dom profético é útil à igreja. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 25, e nós vamos minimizar devido ao tempo. Então você é bem-vindo, sente-se, alimente-se, deixe o seu like, compartilhe, comente, dê a sua opinião, para que também a gente possa aprimorar mais e mais no ensino da palavra de Deus. Se inscreva, voluntariamente consiga outros. Vamos fazer esta obra alcançar mais do que nós já temos 370 inscritos e vamos avançar, não vamos parar por aí. O meu objetivo é que todos sejam alimentados pela palavra do Senhor. Então nós observamos que no capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 25, o apóstolo Paulo ele faz um esclarecimento de uma forma maravilhosa. E como hoje nós vamos degustar o dom profético que é útil à igreja, veja que o apóstolo Paulo ele encerra o capítulo 13 falando sobre o amor, sobre a fé e sobre a esperança. São três coisas indispensáveis à nossa vida espiritual. E ele recomenda que devemos seguir o amor, visto que na eternidade o amor é a maior expressão de Deus que envolverá todos nós. Então, o amor é o dom por excelência e ele insinua, ele estimula cada cristão a buscar o amor. Então, quando ele encerra no capítulo 13 falando sobre o amor, dando detalhe aí no capítulo 14, ele faz um retorno, dando continuação, falando sobre o dom de línguas e de profecias. São dois dons muito apreciados e buscados por muitos, apesar de tudo, infelizmente, com muitas deficiências. Paulo encontrou isso lá em Coríntios. Então veja que ele faz uma comparação entre o dom de línguas e o dom da profecia. Ele esclarece o valor de cada um dom e ele mostra a sua utilidade na igreja, quando esses dons são usados de forma correta, conforme a palavra de Deus. Paulo enfrentava um problema lá com os irmãos da igreja de Coríntios. E esse problema só resolveria se fosse pela unção do Espírito Santo. E Paulo, ungido pelo Espírito Santo, ele falou. Ele observou que os irmãos de Coríntios, como os de hoje, eles valorizavam excessivamente o dom de línguas e desprezavam os outros. Então, porque alguém acha que falar em línguas em público, falar em línguas quando está pregando, ou falar em línguas quando está cantando, é símbolo de unção ou de santidade. Às vezes nós observamos que os pregadores e cantores falam tanto em línguas que a mensagem fica sem entendimento e o hino fica sem identificação. Não é errado falar em línguas, mas com decência e ordem, como diz a palavra de Deus, para tornar-se útil à igreja e não àquele que está falando. O apóstolo Paulo ele não descarta os outros dons. Não. Ele afirma que o dom de profecia, quando é pelo Espírito Santo, edifica a igreja mais do que o dom de línguas, quando não são interpretadas pelo Espírito Santo e não por um intérprete comum. Então ele diz que quando o dom de língua ele tem valor, ou seja, é útil para a igreja para a edificação, tem que ter alguém que interprete pelo Espírito Santo. Não é um homem formado em linguística, não, da vida secular, não. Essa interpretação é pelo Espírito Santo. Por isso que os doutores batem cabeça, porque eles vão estudando, até um limite.
Eles vão até a água bater nos arteiros, nos lombos, mas quando é para nadar, eles não nadam, porque eles não têm a unção do Espírito Santo. A unção não está num anel de formatura, com muito respeito, nem tampouco num canudo pregado na parede. A unção deve estar sobre a nossa cabeça, derramada pelo Espírito Santo, para fazer a diferença. E você pode fazer a diferença, meus irmãos, neste mundo indiferente, neste mundo cruel. Então o dom da profecia, ele é útil para a igreja, foi dado para a igreja pela sua utilidade. O discernimento de espírito, em suma, é de grande importância, nós sabemos disso. Os outros dons também são de grande importância, nós sabemos disso. Mas o dom de profecia, o apóstolo Paulo fala claramente que ele é excelente para edificar a igreja de Cristo. Veja a diferença, segundo Paulo, que quando um crente fala em línguas, ele está sendo edificado, ou seja, quando ele diz no versículo 4 que o que fala em outra língua a si mesmo edifica, ou se edifica. Então eu estou falando em línguas, eu estou sendo edificado. Agora, como eu tenho que falar em línguas cultivando-as para mim, e não é fazendo exibição do que é santo e sagrado, para servir de chacota, muitas vezes, e de imitações. As línguas não foram feitas para serem propaladas, como nós vimos hoje, que nós estamos observando, isso é banalização de um movimento espiritual muito sério chamado o movimento pentecostal. Tem banalizado por muitos falsos que se utiliza desta bandeira santa para se autopromoverem. Então preste bem atenção. Aquele que fala outra língua, ele se edifica-se a si mesmo. É uma bênção para o crente. Não é para fazer exibição como nós vemos nos dias atuais. Não. Quando fala em línguas e não há quem interprete, fala somente a Deus, ou seja, só Deus entende. Eu estou falando em línguas, eu estou me edificando, eu estou orando, muitas vezes eu estou cultuando, eu estou ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, estou orando e eu falo em línguas comigo mesmo. Se eu sou tomado pelo Espírito Santo e começo a falar em outras línguas, aquela que eu não aprendi e nem o homem aprende na faculdade, automaticamente eu peço a Deus que através do Espírito Santo venha alguém usado por Deus para interpretar. Se não, eu falo comigo mesmo ali e vou me edificando. Quando eu falo em línguas e eu não tem ninguém que interprete, estou falando com Deus, somente com Ele. O irmão que está de lado não sabe, o que está entrando não sabe, e somente Deus é quem sabe, é quem entende, porque não tem interpretação. Agora, quando eu falo em línguas e tem alguém que interprete, é semelhante à profecia. Porque a profecia, quando ela é falada pelo Espírito Santo, ela fala diretamente aos homens, à igreja. E ela tem 3 propósitos. Não é essa banalização, essa aberração que nós vimos nos últimos dias. Nós observamos, nós vemos, melhor dizemos, nos últimos dias, porque a profecia ela dá como propósito de edificar. Não é de humilhar, não é de expor pecado de ninguém. Não é para difamar, como a gente vê hoje. Muita difamação usando o dom de profecia e não passa de meras especulações humanas ou maligna e diabólica, porque Deus não envergonha ninguém. Então, o dom de profecia ela vem para edificar. Está entendendo? É aquela pessoa que está cansado, que está desmotivado, e ela vem motivando, independente de como ela esteja. Aí ela vai. E, em segundo lugar, ela exorta. A palavra exortar não é chamar a atenção, não é chacoalhar, como a gente vê constantemente. Alguém sem muito conhecimento, e até pastor diz assim, ontem eu desci o cajado. Quem disse isso? Para a correção é a vara, meu irmão, e cajado é para acolher, é para socorrer. Então, aprenda a usar aquilo que Deus tem colocado.
Ah, ontem foi muita cajadada. Quem disse isso? Isso é banalização daquilo que é santo. Do mesmo jeito eles querem fazer com os dons espirituais. Então, a profecia, ela edifica, ela exorta. O que é exortar? É impor, ou seja, incutir na mente do ouvinte, daquele que está ouvindo a profecia, que aquilo que ele está fazendo é errado e o certo que Deus quer que ele faça. Exortação, quando Paulo exortou a igreja aos romanos, aos coríntios, não era chamando a atenção dos irmãos, era incutindo na mente dos irmãos, pela unção do Espírito Santo, o modo dos irmãos viverem piamente diante de Deus. E quando veio a exortação, vem depois a consolação. Ah, mas eu perdi isso, aquilo. Ele consola. Mas estou sofrendo, ele consola. E não tem mais outra particularidade. Então preste bem atenção. Quando eu falo em línguas estranhas, eu estou falando, e não tem ninguém que interprete, eu devo orar para que Deus use alguém com dom de interpretação de línguas para falar para a igreja que tem o mesmo valor da profecia. Quando eu estou falando e não tem ninguém que interprete, eu estou falando com Deus. E somente Ele entende o que eu estou falando. E eu me edifico. E às vezes a gente está tão triste, doente, espiritualmente, turbulento, dobramos nossos joelhos, não sabemos nem o que pedir, e muitas vezes choramos e falamos em línguas sem entender o que está falando, mas sinto um renovo. É porque Deus está entendendo e o Espírito Santo dando gemidos inexprimíveis diante de Deus para nos consolar. Entendeu? Então, quando eu falo em línguas, que não tem alguém pelo Espírito Santo que interpreta, aí eu falo consigo mesmo, comigo e Deus, e eu me edifico. E Deus entende, embora que eu não esteja entendendo. Quando eu falo em línguas e alguém interpreta, é semelhante à profecia. Eu já vi muito isso. E quando eu falo, eu sou usado em profecias, mas não é aquelas coisas que a gente vê hoje não, porque no passado, os profetas, ele dizia com muita ênfase: como vive o Senhor e vive a minha alma, assim diz o Senhor. Mas hoje está tão banalizado que o camarada está sentado muitas vezes na mesa de bar, e eu já vi e ouvi. Sentado lá na mesa de um bar, na calçada, crente, 3 pessoas lá tomando cerveja, ele crente sentado lá tomando refrigerante. Mas estava evangelizando, quem disse? E passar alguém na rua e dizer: olha, Deus mandou te dizer. Não, Deus é santo e é santo. Assim as pessoas e serafins. Precisamos entender, por isso que o mundo está de cabeça para baixo, tá? Então, quando eu falo em profecias, ou você fala, nós falamos para os homens, para a igreja, para aqueles que estão ao nosso redor, com o propósito de edificar, de exortar e de consolar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Paulo disse: buscai, está no versículo 1, quando ele diz: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque edifica a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe nesse nosso espaço Focados na EBD. Daqui a pouco estou colocando no comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical para a nossa edificação. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.